A semente entre os espinhos. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Mas a palavra de Deus diz que alguns são semelhantes àqueles cuja semente cai entre os espinhos. Estes são como uma planta que, apesar de crescer, não chega a produzir frutos, porque os espinhos a sufocarão. Jesus disse que estes espinhos representam as seduções deste mundo, as riquezas desta vida, os prazeres deste mundo. Muitas vezes, esta é a realidade de muitos cristãos que, quando abandonam o Evangelho, é porque nunca abandonarão o mundo. É como se quisessem viver uma vida cristã sem deixar os prazeres do mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 15-17, ACF. O mundo, com seus prazeres, com suas seduções, com suas riquezas, só pode oferecer ao homem o que é passageiro, mas o que Deus tem para nós é eterno e muito melhor. No entanto, as pessoas amam a riqueza, e o Evangelho não praspera na vida delas. Elas não têm tempo para servir a Deus, o tempo delas é para pensar em formas de ganhar mais um pouco, e o tempo é só para juntar tesouros nesta vida. Muitos não tiram um único dia para se reunir e cultuar a Deus. Os prazeres do mundo muitas vezes falam mais alto no coração de muitos que conhecem ou já conheceram o Evangelho, ou seja, que já receberam esta semente um dia, mas abandonaram o Evangelho. Quando se pergunta por que abandonaram o Evangelho, a resposta é que o prazer do mundo foi mais atraente do que Cristo. É muito triste quando os prazeres do mundo nos atraem mais do que Cristo. Todavia, o amor de Cristo por nós deve ser suficiente para nos atrair para Ele. Fico pensando em quantas estratégias são criadas para atrair as pessoas para Cristo atualmente. Quando me converti ao Evangelho, bastou ouvir sobre o amor de Deus, e isso foi o suficiente para eu me sentir atraído por esse amor e render-me ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sobrescrito 3 Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31, 3, ACF. Ele deixou sua glória e seu esplendor para assumir a forma de homem, ser humilhado, assumir uma condenação que era nossa e, se este amor não for suficiente para nos atrair, misericórdia. Todavia, louvemos a Deus por aqueles que foram atraídos pelo amor de Deus revelado no seu Filho Jesus e que, por amor a Cristo, abandonaram o mundo e trocaram os prazeres do mundo pelos prazeres eternos como resposta deste amor que os alcançou. Porém, se a realidade do nosso coração é de um coração seduzido pelos prazeres deste mundo, devemos pedir perdão a Deus, por sermos atraídos mais pelos prazeres do mundo do que pelo amor de Cristo, mais atraídos pelo mundo do que pelas causas do reino, se não estamos tendo tempo para Ele, se não temos tempo de nos reunirmos na congregação para cultuarmos juntos, conforme Deus nos instrui em Sua palavra. Devemos pedir em lágrimas para que Deus nos liberteie, arranque estes espinhos que cresceram em nosso coração e nos faça isto, antes que eles sufoquem a palavra em nossa vida. Há muitos que estão perto de abandonar a fé, de abandonar o Evangelho, e é justamente porque os espinhos cresceram.
Procura vir ter comigo depressa, porque Dimas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. 2 Timóteo 4, 9 e 10, ACF. Paulo fala que seu companheiro Dimas amou o presente século. A Bíblia também registra que um jovem rico foi ao encontro de Cristo desejoso de receber uma bênção e se retirou triste após ser confrontado por Cristo com uma proposta que tocaria seu ponto fraco, a riqueza desta vida. Sobrescrito uma e eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna, sobrescrito uma e ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Sobrescrito uma disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, sobrescrito uma, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sobrescrito 2. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Sobrescrito 2. Sobrescrito uma disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e segue-me. Sobrescrito 2. Sobrescrito 2. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Sobrescrito 2. Sobrescrito 3. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Mateus 19, 16 e 23, ACF. O amor ao dinheiro é um grande perigo na vida do cristão e, quanto a isto, Paulo aconselhou a Timóteo. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Sobrescrito uma porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassarão a si mesmos com muitas dores. Sobrescrito uma. Sobrescrito uma. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Sobrescrito uma. Sobrescrito 2. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. 1 Timóteo 6, 7 e 12, ACF. Jesus também falou algo muito importante para a vida cristã em relação ao dinheiro. Sobrescrito uma. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Sobrescrito 2. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Sobrescrito 2. Sobrescrito uma. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6, 19 e 21, ACF. Pode ser que em algum momento encontremos algum desses espinhos querendo crescer em nosso coração, devemos arrancá-los logo, ou, do contrário, ele sufocará a bênção em nossa vida. Se, com arrependimento, pedirmos ajuda ao Todo-Poderoso, se assim fizermos, Cristo irá operar em nossos corações. Por isso, uma grande mensagem do Evangelho que está sendo negligenciada em muitos púlpitos é a mensagem do arrependimento.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos